Olá pessoal, tudo bem? Bem, lembram de mim? Flávio Aragão, professor de Desenvolvimento Web 1. Então, pessoal, é o seguinte, as nossas aulas, devido a essa pandemia, o que aconteceu? Ela agora vai ser todas as aulas online. Então, como que vai ser a nossa dinâmica que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, eu vou a gente vai acessar o Moodle. Eu preciso saber quem são os alunos que estão com acesso no Moodle, certo? Eu estou pensando em criar um grupo de WhatsApp para a disciplina, para o pessoal ir acessando e tirando as dúvidas, quem não tem acesso, quem tem acesso. Aí como que vai funcionar? Semanalmente eu vou colocar um tópico da matéria por semana, semanalmente. E aí o que acontece? Eu vou colocar uma apostilinha, a apresentação, eu vou colocar o link dessa gravação dessa live e vou colocar um chat. O que acontece? Quando vocês baixarem as apostilas e tudo, e um questionário. Quando vocês abaixarem essa apostila, vocês façam um questionário, assistam essa aula e se vocês tiver alguma dúvida, entre no chat. Como é que vai funcionar? No horário da nossa aula, eu vou ficar online no Moodle e no WhatsApp. Então, eu fico online e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo na hora da aula, tá? Eu vou ficar online. Que mais? Então, como que vai funcionar? Eu vou começar a dar aula aqui agora. Só que essa aula aqui, a gente já teve essa aula no início, antes dessa pandemia, tá? Então aqui eu vou passar rápido, tá? Só para não ficar muito maçante. E aí a gente começa as matérias novas nos próximos vídeos, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar então. E aí, outra coisa. Todos os vídeos que eu fizer agora, eu vou postar onde? Eu vou postar no YouTube. Então, o curso ele vai ficar no Moodle e vai ficar no YouTube, tá? No YouTube, todas as aulas que eu estiver dando lá na ETB, elas vão estar disponíveis no YouTube. Aí eu peço que vocês se inscrevam no canal. O nome do canal é Descomplica Informática. Aí nesse canal, o que vocês vão fazer? Vocês vão poder ter acesso aos cursos da ETB e lá eu vou eu quero postar semanalmente dicas de informática. Então, por exemplo, como formatar uma máquina, como instalar um Zoom, fazer uma configuração do Zoom para microfone, formatar a máquina, baixar ISO de Windows, fazer configurações, essas dicas, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou começar a dar a matéria, vou falando aqui. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam no chat, beleza? Então vamos lá, ó. Introdução à tecnologia de informação e comunicação, a internet. Pessoal, o que é a internet? A internet é uma rede de computadores. São vários computadores ligados entre si. Então, por exemplo, quando eu tenho uma empresa, todos esses computadores eles são ligados o quê? Eles são ligados entre si. Então, a empresa a gente pode falar que ela é uma pequena internet. Só que o que acontece? Esses computadores são ligados entre si. Então, cada computador ele vai se comunicar com outro computador. O computador do RH, o computador da TI, o computador do jurídico. E o que é a internet? A internet é a conexão de vários computadores, só que ao redor do mundo. Então eu consigo conectar o meu computador com um computador nos Estados Unidos, um computador aqui na China, um computador na Coreia, em qualquer lugar do mundo, Japão. Então o que acontece? A internet é isso. A nossa matéria ela é desenvolvimento web. Então, primeiramente, a gente tem que falar um pouco de o que é a internet para a gente saber o que a gente vai começar a trabalhar. Eu sei que vários alunos já sabem, tem muitos alunos que já sabem até mais do que eu.
Mas a gente vai ter que fazer partindo da ideia que o aluno que está assistindo essa aula, ele não sabe nada de informática, ele está caminhando ainda, ele só sabe o básico, beleza? Então vamos lá. Introdução à internet. A internet é a maior rede de computadores do mundo, abrangendo praticamente todos os países. Quando ele fala que é abrangente praticamente todos os países, existem países que não têm internet. Por exemplo, Cuba, Coreia do Norte. Esses países, o governo, eles fazem o quê? Eles limitam as pessoas a não ter internet, para as pessoas não ter o quê? Não ter informação. Porque quanto menos as pessoas tiverem informações, mais o governo consegue fazer, ditar as regras, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo tem acesso à internet, então todo mundo tem a informação, né, muito rápido. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa lá nos Estados Unidos, sei lá, em um minuto, se você acessar a internet, você já sabe. Então a internet, ela é uma porta para quê? Para as informações do mundo inteiro, de qualquer lugar, tá? Aí, aqui fala, internet é escrita com I maiúsculo porque é considerada a rede das redes. Então a rede, o que é a rede das redes? É a ligação de todos os computadores entre si. Só que são vários computadores, são milhares de computadores, tá? Então vamos lá. Aí aqui fala, ó, a internet, a história da internet. Ó, a internet surge em 69 nos Estados Unidos. Ó. O objetivo da internet era o quê? Era a comunicação entre os computadores na Segunda Guerra. Tá? Olha lá, desenvolveu uma rede de comunicações para interligar supercomputadores de defesa americana de algumas grandes universidades, de forma que se houvesse um ataque nuclear, as comunicações não fossem interrompidas. Então, o que acontece? Eles queriam criar uma rede de computadores que comunicassem entre si. Aí o que acontece? Para os computadores conectar entre si, por exemplo, na guerra, em faculdade, eles faziam o quê? Eles criaram essa rede para ter essa comunicação. E aí, com isso, teve início a ideia de internet. Aí, em 72, ó, a DARPA, ele apresenta o que? A ARPANET. Que aí o que é a ARPANET? Ele garantia o que? As ligações existiam entre todas as bases de defesa e em caso de destruição de uma delas, a comunicação estabelecia-se automaticamente através de outra base. Então, como eu falei, eles criaram a internet para fazer o quê? Para fazer a ligação entre computadores. Então, se um computador acontecesse alguma coisa, fosse destruído, automaticamente ele restabelecia automaticamente com outra base. Então, essa foi a ideia da criação do quê? Da rede de computadores, que é o início da internet, tá? Olha lá. Aí nos anos 80, a ARPANET adota um conjunto de protocolos, o TCP/IP. Pessoal, o que é o TCP/IP? Eu sempre falo que o TCP/IP é uma linguagem universal dos computadores. Então, por exemplo, quando eu saio daqui, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Quando eu saio daqui, por exemplo, para ir nos Estados Unidos, a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. E aqui é o português. Mas, por exemplo, a língua universal do mundo é qual? É o inglês. Então, se eu sair daqui e for, por exemplo, na França, se eu chegar lá na França, vai ter o idioma francês, mas também eu consigo me comunicar com o quê? Com o inglês. Então, o inglês é o quê? É uma linguagem universal. Então, todo mundo consegue se comunicar pelo quê? Pelo inglês. Quem não sabe a língua nativa do país, se você se comunicar com o inglês, você vai conseguir se comunicar perfeitamente. Então, a questão do TCP/IP é o quê? O TCP/IP ele é uma linguagem universal dos computadores. Todos os computadores eles se comunicam por esse protocolo TCP/IP. Então, a gente fala que o TCP/IP é o que? Ele permite que as universidades, centros de investigação, outros departamentos militares e governamentais do mundo criem suas próprias redes e se liguem também à ARPANET. Então, o TCP/IP é o que? É uma linguagem universal, é um protocolo. Existem vários tipos de protocolos, mas vamos começar falando primeiramente pelo TCP/IP. Vamos lá.
Aí, ó, os computadores se comunicam entre si usando uma linguagem comum, um protocolo. Aí permite integrar redes locais de instituições e entidades numa enorme rede de comunicações. Aí é o que eu falei. O TCP/IP é um protocolo que faz a ligação entre vários computadores. Olha lá. O que significa TCP/IP? TCP/IP significa Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. Aí TCP define um conjunto de regras para estabelecer uma ligação e comunicação, e IP define uma forma como um determinado computador é reconhecido na internet, endereço IP. Pessoal, todo computador na internet ele possui um IP, tá? Qualquer computador ele existe um endereço. Toda pessoa que tiver outro exemplo, uma pessoa que tiver uma casa em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, ele existe um endereço. Eu não consigo ter uma casa no mesmo endereço. Então, quando eu vou mandar uma carta para uma pessoa ou mandar um e-mail, por exemplo, eu coloco, por exemplo, eu coloco lá no campo lá, flavioarag@gmail.com. Só eu possuo esse endereço no mundo inteiro, somente eu possuo esse endereço. Então, o computador é a mesma ideia. Todos os computadores possuem o quê? Um endereço IP, tá? Então, esse endereço IP é o que ele sai na internet para poder navegar. Aí existem os endereços internos, externos, mas isso daqui é mais para uma aula na parte de redes, tá? Então, vamos continuar. A ideia aqui é vocês ficarem cientes que todo computador possui o que? Um IP, que é um endereço, tá? Então, vamos lá. Aí, ele mostra aqui o endereço, por exemplo, 175.121.12.1, tá? Que todo o endereço do IP vai de 0 a 255, tá? Que é o IPv4, tá? Que hoje ele já está começando começando não, ele já ficou cheio, né? Ele já não tem mais disponibilidade, então eles criaram o IPv6, tá? Então, os IPs IPv4, eles sempre são esses daqui, ó, 175, 121, 12.1, esse daqui é um exemplo, tá? Mas pode ser qualquer um número, aqui pode ser 10, aqui pode ser 36, aqui pode ser 20, aqui pode ser 10, tá? Então esse daqui é um exemplo, tá? Aí cada IP, ele é associado a um nome, que é chamado de quê? De DNS. Então, por exemplo, aqui fala o seguinte, ó, www.portoeditora.pt corresponde ao endereço 92.168.1.32. Então, por exemplo, se eu quiser acessar hoje o site do Globo, eu vou colocar lá, eu vou colocar no navegador www.globo.com. Aí eu vou conseguir acessar o site. Só que atrás desse www.globo.com, ele é vinculado ao quê? A um endereço de IP. Então, em vez de você digitar lá o endereço do IP da Globo, 172.45.10.13, que é um exemplo, em vez de você digitar isso, você vai digitar www.globo.com. Aí você fala, mas por que, professor? É para facilitar o quê? A memorização dos sites. Já imaginou se eu fosse ter que memorizar a numeração de cada site que eu quisesse entrar? Eu quisesse acessar o site da UOL, do Terra, eu teria que saber os IPs tudo de cabeça? Não era viável. Então hoje eles criaram o quê? Um outro protocolo que é chamado de quê? De DNS. Certo? Olha lá. Aí o DNS fala, ó. DNS são constituídos por duas partes. Uma que identifica o computador e outra que identifica a sua localização, ó. Essa segunda parte do nome é atribuída segundo algumas regras definidas pelo DNS, que deve respeitar a segunda estrutura: nome, subdomínio e domínio. Olha lá. Então, o que é nome, domínio? Nome, subdomínio e domínio. É aquele, www.terra.com.br, www.chevrolet.com. Porque o que significa o BR? O que significa, por exemplo, o PT? O que significa .com somente? É o que? São os países. Então, todo site que vocês acessarem, por exemplo, www.metropolis.com.br, aquele BR ele vai significar que é um domínio do Brasil. Quando eu digito, por exemplo,
www.nokia.jp. JP é o que? Japão. Então é um site que tem um domínio que fica onde? No Japão. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, o que eu preciso para poder acessar uma internet? Aqui eu preciso de quê? De um modem, preciso de uma placa de rede. Olha lá, preciso de um fornecedor para ligar a internet, que é um ISP, que é um Internet Service Provider, que é provedor, tá? E um programa para navegar, que são o que? São os browsers. Aqui, pessoal, a gente vai usar mais o que? Os browsers, que são esses browsers que fazem o que? A leitura daquele formato, o que? HTML, que é o que a gente vai trabalhar. Então, tudo que a gente for acessar o computador, a gente precisa desses requisitos. Por exemplo, uma placa de rede de um computador, um modem na casa da gente, aquele roteador. Precisamos de navegadores, precisamos de provedores, tá? Então vamos lá. Aí aqui fala, ó, serviços básicos da internet, correio eletrônico, o www, a transferência de quê? De arquivos, de ficheiros, grupos de discussão, newsgroup, listas de correios eletrônicos, comunicação em tempo real e videoconferência. Aqui, pessoal, aqui o serviço básico de internet é o quê? É eu conseguir mandar um e-mail, é eu conseguir acessar uma página de internet, é eu conseguir baixar um arquivo da internet, por exemplo, vou baixar lá uma aula de PDF. Eu não vou usar o protocolo TCP/IP para fazer isso, eu vou usar um protocolo chamado o quê? FTP, que é o que faz baixar. Aí existe grupos de discussão para você fazer, que são os fóruns, são os chats. Aí, por exemplo, lista de correio eletrônico, são listas de e-mails para a gente mandar mensagens. Comunicação em tempo real, aqui está o MSN que já está defasado, mas existem outros, por exemplo, tem o Hangout do Google, tem o WhatsApp, que a gente já consegue colocar. Aí videoconferência, tem o Zoom, tem o Meet, tá? Que hoje a tendência, pessoal, é todo mundo usar, tudo fazer pela internet. Tanto conversar, pedir, comprar as coisas. Até assim, há 5 anos atrás, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir pedir um carro na internet e o carro chegar na nossa casa em 5 minutos. Ou uma comida. Isso daí era uma coisa que não tinha nexo. Hoje já é uma coisa muito fácil e muito prática. Entendeu? Então a tendência é isso. Tá? Aí aqui fala, ó, correio eletrônico. Ó. Aqui, ó, aqui ele fala o quê? Ele mostra aqui qual que seria a estrutura do e-mail. Então aqui fala, ó, o nome, né, o nome do utilizador, o arroba, que ele significa o quê? Ele significa uma preposição, em, tá? E o domínio. E aqui é ponto o domínio e ponto o país. Então, por exemplo, meu e-mail aqui é do Gmail, tá? Então, o meu ficaria assim, ó, Flávio Arag. Aí ele fala Flávio Arag em gmail.com. Então, aqui fica o domínio Gmail e o .com, que é o ponto americano. Que o Gmail, o Google, ele é uma empresa americana. Então, todos os e-mails que a pessoa tem do Gmail, por exemplo, a base de dados do Gmail, do Google, é nos Estados Unidos. Então, todos os nossos e-mails ficam nos Estados Unidos, não ficam aqui no Brasil. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui um e-mail do Yahoo, tem assim, Keila, _Araújo, em yahoo.com.br. Então, o que significa? Isso significa que aquele usuário possui um e-mail em yahoo.com.br, tá? Que é .br, que é .brasil, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui fala da questão da transferência de arquivos, que é o FTP, que eu falei, que são protocolos. Existem vários protocolos de vários tipos, tá? Então esse protocolo FTP é para transferência de quê? De arquivos na internet, tá? Aí fala grupos de discussão, que são grupos de conversas, né? Entre pessoas, por exemplo, no Facebook, você pode ter, no Twitter, é muito comum isso, as pessoas conversarem, dar opiniões, esses são os grupos de discussão. Aí aqui fala que é a lista de correio, que é aquela lista para a gente mandar e-mail, tá? Aqui a questão de comunicação tempo real, aqui parece o MSN, mas a gente pode colocar outro. Igual eu falei, o WhatsApp, o Hangout, tá? Hoje
a tendência hoje é de mensagem. Hoje eu tô percebendo que muita gente não está mais ligando, ninguém mais se liga para ninguém. Hoje o pessoal, eles mandam mensagem, mandam áudio, entendeu? Então hoje o telefone está caindo em desuso. Só por causa dessa questão desses chats, dessas ferramentas. Videoconferência, que é o que eu falei, né? O Zoom, o Meet, tá? Hoje as aulas vão ser todas gravadas, todas mostradas pela internet, tá? Aí aqui fala downloads para a gente baixar arquivo, tá? A web permite a transferência de variados tipos de arquivos do computador utilizando o que? O download. O upload, tem o download e o upload, pessoal. O download é eu pegar o arquivo e baixar para minha máquina. O upload é eu pegar um arquivo da minha máquina e jogar na internet, tá? Que isso tem diferença de questão de velocidades. Se vocês perceberem, quem sabe mais um pouquinho de questão de comunicação de internet, geralmente a velocidade do download ela é maior do que o do upload, tá? O upload é a velocidade maior para você enviar arquivo para a internet, tá? Então vamos lá. Aí aqui fala, ó, o www, né, é um dos serviços responsáveis pela enorme expansão da internet nos últimos anos. Ó, é um serviço preferencial para a troca de informações com todos os acessórios multimídia. Então o www é o quê? É uma ferramenta para quê? Para fazer o acesso à internet, a serviços de internet, né, que é usado o www. Então www.globo.com, www.terra.com.br. Aí aqui fala, ó, navegar na internet é o que? É você o que? Surfar na internet. É você andar pela internet. Isso eles falam o que? De navegar. Só que como que eu faço essa navegação? Eu faço pelo um browser, que é o Google Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Edge. Então esses daí são o que? São navegadores que você necessita para fazer o que? A navegação pela internet. Acessar a internet. Olha lá. Aí aqui fala, a hiperligação é uma ligação constituída normalmente por texto ou imagem que permite saltar de um lado para outro da mesma página. Então, por exemplo, o que é hiperligação? Hiperlink, né? Hiperlink são o quê? São links de internet que ficam em arquivos, em algum lugar, que quando você clica nesse hiperlink, ele automaticamente te direciona para outro lugar. Então, se vocês perceberem, por exemplo, quando vocês recebem um convite do WhatsApp para acessar um grupo, por exemplo, aquilo é o que? É um hiperlink. Quando você clica naquele negócio de acessar o grupo ou adicionar o grupo, automaticamente ele te joga já para dentro do grupo, que é um hiperlink. E isso pode ser feito, por exemplo, numa página de internet. O Google Meet, quando você quer fazer uma reunião, por exemplo, ele manda o que? O link da reunião. Você clica nesse link e automaticamente você é direcionado para onde? Para essa reunião. Então isso é o que? É hiperligações, hiperlink. Aí aqui fala, ó, conceitos básicos de navegação, que é o que eu falei dos navegadores, que é o Internet Explorer, o Google, o Chrome, o Firefox, o Edge, o Safari, o Opera. Esses daí são o que? São os navegadores. Eles o que fazem a questão do que? Da navegação pela internet. E também eles fazem o que? Eles é que fazem a leitura do que? Dos arquivos HTML, que são os arquivos que fazem o que? Que são salvos para fazer as páginas de internet, as páginas web. Olha lá. Aí aqui fala, ó, conceito básico de navegação, ó. O HTTP, ó, Transfer Control, ó, é o protocolo para transferência de hipertexto, ó, é assumido por omissão, não sendo necessário digitá-lo, tá? Mas é bom, automaticamente o navegador ele completa esse HTTP : Se vocês perceberem, quando vocês vão acessar um site, por exemplo, do Banco do Brasil, vocês vão ver que tem HTTPS : que é o quê? Que é seguro, que o site é seguro, tá? Então tem que ficar ligado nessa parte do HTTP, principalmente para acessar qualquer tipo de site. Por exemplo, você está fazendo uma compra numa Submarino, numa Americana, você tem que prestar atenção nessa questão desse HTTP, porque pode ser que você caia no phishing, tá? Que é um golpe na internet. Então tem que ficar ligado nessas questões, tá? Aí aqui fala, ó, www.sapo.pt.
endereço do servidor na web sendo PT o código de acesso do país. Lembra que eu falei? O index.htm é o que? É o nome de um arquivo aberto, ó, que em muitos casos, como o www, não é preciso digitar o index.html, pois o arquivo abre por omissão. Então, quando você vai acessar um arquivo, por exemplo, pessoal, na internet, você acessa assim, ó, www.terra.com.br/index.html, né? O que acontece? O index.html é o arquivo onde ele se encontra no servidor do Terra. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar assim, um bate-papo do Terra, por exemplo, eu colocaria www.terra.com.br. Só que se eu colocar o barra bate-papo, a gente tem que ver se lá no servidor existe esse caminho. Se vocês pararem para perceber, quando vocês acessarem um site, vocês fazem o seguinte: acessem o site e prestem atenção lá na parte do endereço. E aí você acessa uma página, por exemplo, de algum lugar, vocês vão ver essa questão do quê? Desse caminho, desse index. Só que geralmente não é index. Por exemplo, www.terra.com.br/batepapo.html, www.terra.com.br/email.html. Então isso daí são o que? São os caminhos que o nosso computador acessa o servidor do Terra, e dentro do servidor do Terra existem as pastas e os caminhos lá dentro. Então um direciona para o bate-papo, outro direciona para o e-mail, outro direciona para a notícia número 1, a notícia número 2, notícia número 5. Então isso aqui vai fazendo o que? Os acessos e o endereçamento de cada coisa que você quer no site, beleza? Então vamos lá, ó. Aí aqui, ó, aqui fala quais são os motores de pesquisas que são mais usados, né? AltaVista, Google, hoje já existem outros, né? Tem o KD, que é um antigo, tem o Yahoo, tem esse Click, Sapo, então tem vários buscadores na internet, né? O mais usado é qual? É o do Google. Aí aqui fala, ó, questão de favoritos, que é adicionar favoritos nos navegadores. Se você colocar um favorito, por exemplo, do Google, na hora que você apertar o botãozinho lá dos favoritos no Google, se você salvar o site, automaticamente você vai para o site. Então isso daqui geralmente eu uso quando, por exemplo, eu quero ter acesso rápido ao Moodle da ETB. Aí, em vez de eu ficar procurando lá no Google etb.moodle, ETB online, essas coisas, é só clicar lá no favorito e vai aparecer. Vamos lá. Aí aqui é a questão de como cria a questão dos favoritos, tá? Cada navegador tem o que? Tem o seu favorito. Então o Firefox adiciona de um jeito, o Chrome adiciona de um jeito, o Internet Explorer de outro jeito, tá? Aí aqui, ó, aqui é a questão dos favoritos também, que mostram a lista dos favoritos. Esse daqui é do Internet Explorer. Aqui, ó, mostra quais são o que? Os históricos de navegação. Pessoal, todos o acesso que vocês fazem na internet, ele fica gravado no navegador. Todo navegador tem a função de quê? De você navegar anônimo. Então tem o InPrivate do Google, tem a navegação anônima do Internet Explorer. Então todo navegador tem o quê? Quando você acessa um site, alguma coisa, ele grava o quê? O histórico. Então, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa lá no Google, carros importados, por exemplo, se outra pessoa no computador entrar no computador e escrever o C, por exemplo, ou clicar 2 vezes no buscador, lá na parte onde escrever, ele vai aparecer o quê? O histórico do que a pessoa pesquisou. Então tomem cuidado no que vocês vão pesquisar, porque tem gente que consegue ver. Mesmo ali, ou se não nas configurações da internet. Lá nas configurações de internet, lá nas opções de internet dos navegadores, a gente consegue verificar todos os sites que foram acessados. Então, uma dica de quando vocês forem usar um computador que não seja de vocês, tentem acessar em anônimo. Aí vocês clicam lá na área, no navegador, tem a opção de vocês clicar lá em anônimo, em private, que aí ele não
gera esses cookies, esses históricos de navegação, beleza? Então vamos lá. Aqui são configurações dos navegadores, ó. Aqui é websites que especificamos, aqui é websites existentes na internet, aqui são sites confiáveis, aqui são sites restritos. Aqui eu consigo fazer o que? Eu consigo adicionar sites para não entrar, sites que eu falo que são confiáveis, que não precisa ficar perguntando as coisas para acessar. Então isso daqui a gente consegue fazer o que? A configuração, tudo no navegador. Esses níveis de segurança de zona, eu posso colocar embaixo, colocar alto. Quando eu coloco esse nível aqui, o padrão dele é nível médio alto. Se eu colocar o mais alto, toda vez que eu entrar em basicamente qualquer site, ele vai ficar perguntando se pode entrar no site. Beleza? Então basicamente é isso daqui, ó. Aí aqui são como que faz as buscas nos navegadores. Tem uns tipos de busca que você consegue fazer específico no Google. Então, por exemplo, você pode colocar lá .pdf, por exemplo, carros, eu quero pesquisar sobre carros. Então você digita lá carros e aí você pode colocar .pdf, carros entre parênteses. Entre parênteses, por exemplo, se eu quiser procurar o meu nome, Flávio Ribeiro Aragão Veras. Se eu colocar Flávio Ribeiro Aragão Veras, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar todos os nomes, só que, por exemplo, se tiver Carlos Ribeiro, aí vai aparecer, porque tem o Ribeiro. João Veras, vai aparecer a pesquisa porque tem Veras. Se aparecer lá Flávio Cavalcante, vai aparecer o Flávio porque tem o Flávio no meu nome. Aí se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa somente do meu nome, eu coloco ele entre parênteses. Aí ele só vai procurar o meu nome em parênteses, certo? Então, por exemplo, eu quero procurar somente o Flávio Ribeiro Aragão Veras, eu coloco lá no Google, entre parênteses, aí ele vai aparecer, beleza? Direto. E aqui é questão de enquete, o conjunto de atitudes e normas recomendadas, para que todos os utilizadores possam se comunicar através da internet de uma forma cordial e agradável. Nunca escrevam uma mensagem de correio eletrônico que quer manter sigilo. Não ficar enviando mensagens desnecessárias para encher a caixa do pessoal, que é os famosos spam. Olha lá, expresse suas ideias de modo claro, sempre com a linguagem precisa. Então vai mandar um e-mail para alguém, vai mandar uma mensagem, manda com a linguagem direta. Vai mandar um e-mail, manda para a pessoa certa, não fica mandando para todo mundo. Beleza? Então aqui é a continuação, ó. Não use palavras inteiras em maiúsculo, porque isso significa gritar. Por exemplo, eu vou lá mandar, até no WhatsApp. No WhatsApp você vai mandar uma mensagem, se eu colocar assim, socorro. Se eu escrever ele em caixa baixa, é um socorro normal. Aí, se você escrever em caixa alta, é socorro de urgência, de gritando. Então, tem algumas coisas na internet que vocês fazem o quê? Que vocês conseguem digitar nos textos, alterando as caixas de caixa baixa e caixa alta, que eles têm significados diferentes. Se você escrever um texto, por exemplo, uma mensagem com a caixa alta, significa que você está falando alto, gritando com a pessoa na mensagem, beleza? Aí, ó, é comum também substituir o quê? Pelos smiles. Então, a carinha feliz, o coraçãozinho, a carinha triste, a pessoa olha e já sabe o que significa aquilo, beleza? Então aqui, pessoal, o que acontece? Aqui acabou, ó, a nossa questão da nossa aula. Deixa eu só mostrar aquele negócio da pesquisa do Google, que é legal, ó. Então, por exemplo, www.google.com.br. Olha lá, Google. Olha lá. Se eu colocar aqui, ó, Flávio Ribeiro Aragão Veras. Tá vendo que aparece meu nome aqui, ó, junto? Ele aparece, ó. Só que ele também vai aparecer o quê? Espaçado. Ó lá, aparece Ribeiro, Flávio, ó, Veras. Então, estão vendo que aparece espaçado? Agora, se eu colocar entre parênteses, por exemplo, eu vou colocar que só vai aparecer as pesquisas com o meu nome, ó. Porque ele faz o que? Ele corta
ele limita a questão do que? Da pesquisa. Olha lá. Quer ver outra coisa aqui também? Aquela questão que eu falei do negócio do Terra, ó. www.terra.com.br. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que aqui não tem nada, ó? www.terra.com.br. Se eu clicar aqui, por exemplo, olha lá, o https www.terra.com.br. Se eu clicar, por exemplo, nessa mensagem aqui, nessa notícia, tá vendo que ele coloca lá, ó, barra notícia, barra coronavírus, barra Brasil, não sei o que, ponto HTML. O que significa isso daqui, pessoal? Significa que ele está acessando o site do Terra lá no servidor, e aí ele entra numa pasta chamada notícia, entra numa pasta chamada coronavírus, entra numa pasta chamada Brasil, tem mais de até HTML, que é o nome da página. Tudo isso daqui é o nome da página lá no servidor, chama.html. Ó. Vou procurar outra mensagem aqui, ó, outro lugar. Ó. Por exemplo, ó, aulas voltam escalonadas em São Paulo a partir de 8 de setembro. Olha lá, tá vendo? Que mudou agora daquele que estava de coronavírus para aulas, muda para .html. Então é o quê? Que ele entrou em outra pasta chamada educação, dentro de notícias, e foi para volta às aulas. Quer ver outra coisa? Quer ver também aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, do e-mail. Vamos ver se ele vai aqui, ó. E-mail, cadê? Aqui, ó, e-mail gigante. Vamos ver se é esse aqui, ó. Olha lá. Aqui ele já mudou o nome, ó. serviços.terra.com.br barra e-mail gigante.promo. mais espaço. Então, o que significa isso daqui? Ele significa que ele já está em outra parte do site do Terra, ó. E aí muda. Olha lá, tá vendo? Que como isso daqui já é um serviço, que vocês vão ter acesso a um serviço de correio eletrônico, ele muda totalmente. Ele não é ponto já HTML, olha lá. Quer ver outra coisa aqui, ó? Vamos ver aqui outra aqui, ó. Por exemplo, ó. Arizo 6 chama Jetta e briga por 24, olha lá. Aí vem aqui, ó. No site do Terra, ele vai entrar em parceiros, uma página chamada parceiros, guia do carro, e aqui é a mensagem, ó. O site.html, beleza? Então isso daqui é o que? São os acessos às internets. E aí vocês usam o que? Vocês vão usar os navegadores. Então esse navegador que eu estou usando aqui, por exemplo, é o Google Chrome. Mas aqui, ó, o Firefox, ó, tem o Edge, que é o Edge novo. Tudo isso daqui, ó, dá para abrir, ó. Deixa eu ver se abre aqui, ó. Usando dois motores, ó, o Edge, ó. Então esses daqui são o que? São os navegadores. É com eles que eu uso o que? Que eu faço a navegação na internet. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Pessoal, aproveitando aqui, deixa eu mostrar para vocês a questão do canal, ó. Já que a gente está na internet, ó lá. Eu vou aqui no YouTube, vou acessar o YouTube. Aí vou colocar aqui, ó, Descomplica internet, Descomplica informática, ó, Descomplica informática. Tá vendo aqui, ó? Dentro do Descomplica Informática tem uns vídeos das nossas aulas, ó. Então essa aula que eu tô gravando agora eu vou colocar aqui. Aí aqui vocês podem assistir os vídeos, ó. Tem vídeo de outras disciplinas e aquela da questão da Descomplicando Informática. Tá vendo que desenvolvimento web não tem nenhuma aula? Eu vou colocar ela agora, beleza? Então é isso. Pessoal, acessem o YouTube, cliquem no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, vamos dar uma força. Não quero que vocês desistam da questão do curso, tá? Vamos tentar fazer ao máximo para ser produtivo. Qualquer coisa me procurem aqui, mandem mensagem no WhatsApp, deixem as perguntas no chat e acessem o Moodle, principalmente acessem o Moodle. Quem não tiver acesso ao Moodle, tenta me avisar pelo WhatsApp, beleza? Então é isso. Valeu, obrigado.